Obrigada. Meu nome é Ingrid, sobre orientação da Jussara. Hoje a gente vai discutir um artigo que é sobre o uso de heparina para mulheres com perda de repetição e história de trombofilia hereditária. Um estudo open label, controlado e randomizado. Esse foi um estudo... Peraí, só um segundo. Um estudo publicado na Lancet esse ano. E fazendo uma introdução, então, as perdas de repetição, definido como uma perda, um aborto espontâneo de 3 ou mais, que a gente usa esse valor, ele tem diversas causas, e entre delas a gente tem a trombofilia. A gente sabe que a síndrome do anticorpo antifosfolípido é bem associada, tem evidência em relação a isso, tem inclusive indicação do uso de heparina, mas as trombofilias hereditárias não têm essa associação, apesar de poderem estar presentes nesses desfechos. Eu coloquei aqui essa orientação de um guideline da COG, que é manejo de mortos de 2020, que eles falam que as trombofilias hereditárias não estão associadas com esse desfecho, e testar, inclusive, a trombofilia hereditária nesses casos não é recomendado. É uma recomendação forte, porém sem evidência de qualidade. Então, esse estudo ele seria para preencher essa lacuna. Novamente, esse estudo foi um estudo multicêntrico, open label, controlado randomizado. Ele aconteceu em 40 locais, na Holanda, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Bélgica e na Eslovênia. Teve 2 locais de controle, que foi nos Países Baixos e no Reino Unido. E o método foi comparar, então, o uso da heparina de baixo peso molecular com o grupo controle em pacientes com trombofilia hereditária e história de perda de repetição. Pacientes sem história de trombose, somente a história de trombofilia hereditária e história de perda de repetição. Os critérios de inclusão foram as mulheres de 18 a 42 anos, 2 ou mais abortos, consecutivos ou não, ou então morte fetal independentemente da idade gestacional. Eles queriam gestações em fase inicial, então menor ou igual a 7 semanas, e uma das trombofilias hereditárias, a mutação do fator 5, mutação da protrombina, deficiência de antitrombina, de proteína C ou de proteína S. Esses critérios de inclusão já foram a primeira dificuldade do estudo, porque foi um estudo que, para conseguir o número que eles queriam, que eles precisavam, demorou quase 10 anos, justamente porque, entre as pacientes que tinham as perdas de repetição, precisava fazer o rastreio. E só no rastreio eles já não acharam tantas pacientes assim com trombofilias hereditárias. E entre os pacientes que tinham trombofilia hereditária, eles não citam nesse estudo, nessa publicação, eles citam numa publicação de 2015, que foi uma parcial, eles falam que a dificuldade era das pacientes que tinham trombofilia hereditária em quererem ficar no grupo controle, querer ficar no grupo sem uso de heparina. E dos critérios de exclusão, o peso menor de 50 quilos, se a paciente já tivesse uma indicação para anticoagulação, se já tivesse alguma contraindicação para o uso de heparina de baixo peso molecular, ou se ela já tivesse incluída no estudo prévio. Da metodologia, então, nos Países Baixos, eles conseguiram alocar 134 gestantes e no Reino Unido 294. Com algumas exclusões, eles conseguiram 326, mas eles perderam 2 pacientes do segmento do uso da heparina e perderam 4 do controle. E eles também falam que 30 pacientes do grupo controle tiveram que receber a heparina de baixo peso molecular durante o estudo. E eles não falam por que do uso desses pacientes no estudo. Dos desfechos analisados, o desfecho primário, eles queriam ver a diferença de nascidos vivos com idade gestacional acima de 24 semanas entre os grupos, e de desfecho secundário, a incidência de perdas, independente de bioquímica, de primeiro e segundo trimestre, gestação ectópica, interrupção da gravidez, complicações obstétricas, pequena idade gestacional, descolamento prematuro de placenta, prematuridade e outros desfechos adversos em relação ao uso da medicação. Os resultados, então. Em relação ao número de nascidos vivos, eles não encontraram diferença entre os grupos, como eu coloquei aí na caixa vermelha, desses, então, em relação ao desfecho primário. Dos desfechos secundários, apenas comparando entre os grupos, não teve também grandes diferenças em relação às perdas gestacionais, seja de primeiro trimestre ou de segundo ou terceiro. Eles não viram também muita diferença, só comparando entre os grupos, sem diferença estatística, de complicações obstétricas, outras complicações ou de eventos adversos. O que eles perceberam foi uma maior prevalência de hematomas fáceis, de fáceis surgimentos, nas pacientes que estavam usando a heparina de baixo peso molecular. Já comparando, então, estatisticamente, eles não viram, então, diferença entre os 2 grupos, independente da idade, menor ou maior que 36 anos, para tentar, visto que tem essa dificuldade da definição de quantas perdas é considerada perda de repetição, eles dividiram entre 2 e 3 ou mais, mas também não viram diferença. Eles compararam também para saber se as gestantes que tinham algum nascido vivo previamente ou as que não tinham, também não teve diferença.
E entre os tipos de trombofilia hereditária também não houve. E então, em relação à discussão, a gente viu a limitação do estudo que o próprio artigo fala em relação à definição de perda de repetição, que eles tentam equilibrar comparando entre 2 e 3 ou mais. O uso da heparina de baixo peso molecular foi iniciado após a implantação do embrião, então não se sabe muito bem se tem alteração do uso dessa medicação com isso, e também o uso foi bem precoce, não tinha ultrassom em alguns casos, e o uso de diferentes tipos de heparina de baixo peso molecular, não foi usado um tipo só. Mas considerando que o uso era para profilaxia e ele foi adaptado para cada medicação, não acho que isso é tão importante assim. E a discussão final é que esse estudo, então, ele traz ele corrobora com a indicação que a gente já tem de não utilizar, então, heparina de baixo peso molecular para os pacientes que têm perda de repetição e tem alguma trombofilia hereditária, mas a gente sabe que o significado da perda de repetição para a paciente tem um significado para ela de frustração, de querer fazer alguma coisa, e quando a gente acha que ela tem uma trombofilia, ela acha que é aquilo que está sendo a causa, e também para a gente de não fazer alguma coisa quando identifica, dá uma causa de frustração, uma sensação de que a gente está vendo e não está tratando o que poderia ser feito. Mas esse artigo, ele mostra para a gente que realmente não precisa. E foi isso. Esse foi o artigo. Obrigado, Ingrid. Vou abrir para a professora Jussara fazer os comentários dela primeiro, depois eu abro para o resto pessoal. Então, okay. Jussara, por favor. Obrigada, então, Ingrid. Veja só, eu queria primeiro começar mostrando que essa é uma publicação Lancet, né? Não é qualquer coisa. Essa escolha foi uma escolha da própria Ingrid, então, o primeiro louvor já começa aí, porque foi uma escolha muito acertada, na minha opinião. Esse estudo Alive 2 aí, ele deriva de um braço de um estudo outro, que é o Alive, que basicamente estudou aí a questão de função tiroidiana, da presença de anticorpos antimicromossomo e se existia alguma melhora em se usar a levotiroxina nesses casos, e que não existe, né, só pelos anticorpos serem positivos em relação a resultados. Esse foi o início do pensamento desse trial aí, desse estudo. O fato é que, por que esses caras são Lancet, né? A primeira coisa eu fiquei pensando, assim, porque se você lê no primeiro momento, você percebe alguns problemas nesse trabalho. Então, eles são Lancet porque eles foram lá e conseguiram juntar uma galera com trombofilia hereditária, que é algo extremamente raro. Então, acho que a Ingrid, ela fala super rápido, né? Mas o fato é que foram 8 anos para fazer isso. Então, isso só já... E a escassez, porque até então a fala sobre, olha, o fato de ter trombofilia hereditária não implica em uso de heparina profilático para fins de perdas gestacionais de repetição, era uma orientação de especialista, ela tinha esse embasamento, faltava realmente algo maior, com mais envergadura, para justificar isso que eles vão sabiamente concluir, ainda que com problemas, vão concluir ainda com problemas, né? Que problemas? Então, claro, o fato de algumas coisas que são medulares, não, mas que são axiais, a questão pelo qual algumas pessoas dentro do grupo analisado já estavam usando heparina, né? Isso fica assim, fica no ar, né? Não há uma menção exata, direta, sobre o critério de exclusão no que se refere à história de trombose, história pessoal de trombose. Eles, hora nenhuma, falam disso, e isso é uma coisa extremamente necessária para a análise desses resultados. Mas, de toda forma, a gente tem em mãos aí um baita de um trabalho que vai lá, pega o grupo de mulheres que tiveram perda de repetição
e que tiveram esse diagnóstico de trombofilia hereditária, e mostra que não, senhores, não adianta você dar para essa mulher, antes da gravidez, a receita pronta de heparina, que normalmente é o que acontece, né? Essas mulheres, elas já saem da consulta de revisão do aborto com a receita da heparina para ser iniciada numa próxima notícia de gravidez, justamente pensando nessa questão aí da pré-implantação, né? No momento em que você teria uma ação assim de permitir que a implantação fosse mais eficaz. Esse é o raciocínio, um raciocínio muito, muito semelhante ao que a gente faz quando a gente pensa em uso de AS, em trombofilia adquirida, ou mesmo em casos de pré-eclâmpsia, história pessoal, familiar, os casos que a gente normalmente orienta o uso de AS. Então, o raciocínio, ele vai mais debandeando para esse lado, mas que não faz sentido. E eles vão até para uma conclusão que, para mim, é muito legal nesse trabalho, que eles dizem o seguinte: a gente não só mostrou que usar heparina não faz sentido em termos de evitar a perda ou de melhorar o resultado de bebê nascido vivo, num olhar pós, né, uma vez conseguir engravidar, olhando isso, a jusante, né, não só mostram isso, como falam assim, olha, se não tem essa diferença de resultado, então não faz o menor sentido investigar trombofilia hereditária de uma forma cega, porque a mulher apresentou perda de repetição. E aí, pensando nisso, eu pedi à Ingrid, agora à tarde, que mostrasse a tabela que ela vai colocar ali, que eu acho que é uma tabela extremamente didática e que reúne o que a gente precisa pensar em termos de trombofilia hereditária. Então, veja só, qual é o problema da trombofilia hereditária? 9 esporas, assim, moral da história. Quando que eu tenho problema? Quando eu tenho história pessoal de trombose. Aí a coisa muda de figura. Aí a conversa é outra. Mas o raciocínio, veja, o raciocínio ele é inverso. Eu não passo primeiro pelo diagnóstico de trombofilia hereditária. Eu começo a conversa quando essa gestante, através de uma anamnese bem feita, conta para mim que ela teve trombose em história pessoal de. É só vocês olharem aí os números, veja o risco de uma trombose venosa por gravidez, uma mulher que tem o evento prévio, e numa mulher que não tem evento. É completamente diferente. E aí os guidelines vão ser muito, muito precisos em dizer que, se houve essa história de trombose prévia, se vocês percorrem lá o olhar no documento da COG, por exemplo, você vai ver, na maior parte das vezes, eles orientando o uso profilático de heparina, ainda que em doses só profiláticas. As anticoagulações plenas, elas vão ser um pouco mais escassas. Aqui, a gente tem um segundo olhar sobre a questão da trombose em relação ao tipo de trombofilia hereditária. Então, a gente sabe que algumas têm um cenário pior que outras. Então, eu gosto, assim, toda vez que eu falo sobre isso, eu gosto de dar uma dica, assim, que homozigose é sempre pior que heterozigose, e que a associação é sempre pior do que algo isolado. Então, associação de heterozigoses ou homozigose merecem uma atenção maior, sempre assim. Lembrar também que a gestação, a despeito de qualquer coisa, a despeito de ter ou não ter alguma trombose e tal, é por si só um baita fator de risco para evento tromboembólico. O puerpério nem se falemos. E aí, a terceira coluna dessa tabela nos conta isso. Aquele odds ratio ali da quarta, né, da quarta coluna, é a comparação de uma mulher grávida com uma mulher não grávida.
Então, veja o que acontece. Eu comparo, né, uma mulher grávida com o fator de 5 de Leiden em homozigose com uma mulher grávida, não grávida, com esse mesmo fator. Olha o que acontece com a chance dessa mulher ter um evento tromboembólico. Olha o número, 35 vezes mais eu vou ter um evento tromboembólico. Então, qual é o problema, gente? O problema, realmente, o maior problema é ter o fator 5 em termos de saúde pública. Ora, o problema é estar grávida, né? O problema é a gente olhar para essa gestante, para qualquer gestante, e sempre ter isso em mente. Que toda vez que eu estou diante de uma gestação, eu estou diante de uma mulher que tem risco de ter fenômeno tromboembólico. E mais do que isso, se eu associo fatores de risco, e aí lembrar que a obesidade, ter feito uso de tecnologias de reprodução assistida, tudo isso acrescenta risco, né? E ter as medidas comportamentais que evitam isso, a gente precisa sempre lembrar, né? E lembrar os nossos alunos, inclusive, sobre isso, né? De que vale a conversa, vale a mobilização precoce no puerpério, que a coisa é muito pior, né? Então, antes da gente sair por aí criando trombofilia hereditária como quase que exames obrigatórios toda vez que uma mulher tem aborto, que é o que a gente assiste isso, né, na vida prática, em especial na medicina suplementar, a gente precisa primeiro ter em mente que, agora sim, a gente tem um baita trabalho mostrando que não altera resultado o uso de heparina. Então, altera pedir o exame? Com qual finalidade? Não altera, né? Não altera solicitar o exame. E mais do que isso, a gente precisa levar essa informação para a paciente, né? Acho que isso é o crucial, é dividir esses resultados de forma clara, de modo que ela possa entender, para que ela também não carregue esse peso, né? Porque é isso que a gente vê com as mulheres usando heparina. Muitas vezes as mulheres chegam para nós já em uso, e aí a conversa é outra, né? A conversa é, sim, sobre a verdade, a ciência dos fatos, mas também sobre a responsabilidade que muitas vezes elas levam sobre si próprias de fazer alguma coisa a respeito daquela gestação. Mário, eu acho que era isso que eu tinha para falar, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Eu achei ótima a sua explicação, uma verdadeira aula sobre o tema. E eu acho que o grande problema é esse mesmo, é difícil a gente não fazer nada com alguém que teve vários abortos, né? Eu acho que tanto a paciente fica frustrada, quanto o médico fica desconfortável de não prescrever absolutamente nada, e muitas vezes não tem o que prescrever, né? Então, a gente passou de uma época que a gente prescrevia a heparina para essas pacientes com as alterações mais graves, né? Essas que você citou aí, fator 5 em homozigose, deficiência de protrombina, homozigose, mutação da protrombina, né, homozigose, para uma época em que agora a gente, teoricamente, não deve prescrever baseado só no exame. Então, realmente, não deveria nem pedir o exame, né? Mas a gente continua recebendo paciente que, com 2 abortos, já faz todos os exames, né? Aí vem mutação do gene da metileno tetraído folato redutase. Esse é o pior. Em heterozigose, e a paciente usando heparina, e você fala para não usar, e ela não tem coragem de suspender, né? É difícil. Então, é um assunto polêmico mesmo. Mas eu acho que isso tudo começou por causa da síndrome de anticorpo fosfolípide, para a qual existe evidência de que a heparina ajuda, né? Exato. Mas aí tentaram transferir isso para trombofilias hereditárias e, em princípio, parecia que funcionava, mas agora já todos os guidelines, né, e agora corroborado aí por esse estudo, falam que não deveria ser usado de rotina. Mais uma vez, como você falou, deveríamos usar apenas baseado na história pessoal de trombose, né? Mas eu sei que tem pessoas que pensam diferente, então eu queria escutar o Dr. Clóvis, o que ele pensa a respeito da trombofilia hereditária aí no momento. Você tem dado, Clóvis, a heparina para essas pacientes? Tá desligado seu microfone. Sabe o que é que eu fico incomodado? É porque todos esses trabalhos que fazem, parece que eles ficam tentando, eles usam a mesma fórmula
para testar que heparina não funciona, mas usa a fórmula correta, né? Então, assim, vamos lá de novo. O que eu acredito quando eu acho que a heparina funciona? Primeiro, quando você seleciona a paciente adequadamente. Concordo. Então, quando você usa, por exemplo, trombose, né? A trombose, ela é um fator isolado, mas eu não sei, Mário, qual que é a sua experiência, mas eu raramente vi pacientes que tiveram trombose por uso de anticoagulante, por anticoncepcional, sem nada, sem nenhum fator, ou em pós-operatório, que tem indicação de utilizar a heparina durante a gestação, mesmo sem ter fator de risco, né? Ela tem indicação, e tem mau resultado, né? E tem mau resultado gestacional. Raramente isso acontece. E, geralmente, quando se usa heparina nessas pacientes, elas evoluem muito bem, sem nenhum risco de... Os fetos crescem até demais. A gente fala que é menino criado na heparina. Mas quais são as pacientes que eu acredito que valeria a pena a gente utilizar a heparina? Então, primeiro, eu não rastreio nenhuma trombofilia nenhuma hereditária e nenhuma adquirida, tá? Mas você fala baseado em abortamento, né? Baseado em abortamento, é isso que nós estamos tratando aqui. Mas tem lúpus, tal, aí você procura, sabe? Na verdade, quando eu tenho lúpus, eu uso, né? A minha experiência com... Independente de testar ou não, Mário, o que eu vejo, eu tenho pacientes, eu tenho uma série de pacientes lúpicas, eu acho que eu devo ter quase umas 30 pacientes acompanhadas, né? E todas as vezes que eu utilizei as gravidezes usando heparina e aspirina, as pacientes andaram lisas. É claro que ela tem que usar cloroquina junto, né? Depende da atividade da doença. Aí, se ela está com a doença inativa, às vezes não precisa. A gente usa só se tem o anticorpo positivo. Se tiver, né? Se tiver a presença. Mas heparina e aspirina eu uso sempre, independente dela estar ativa ou não, tá? Essa é a minha conduta, e aí tem dado certo. Às vezes que eu já interrompi gravidez em paciente lúpica por crise lúpica, né? Paciente entrou em insuficiência renal aguda, na verdade, a própria gravidez se interrompeu devido à gravidade do quadro. Bom, mas depois que eu comecei a usar, todas as pacientes vão de liso. Pois é, mas e no aborto? No aborto você não tem pesquisado? No aborto, eu também não pesquiso, Mário. Então, o que eu faço? O paciente teve um aborto? Eu não uso. O paciente teve 2 abortos? Vai depender da idade gestacional dela. Eu já conversei isso com a idade materna. O paciente teve 3 abortos, eu vou usar. Então, eu peço primeiro a pesquisa da época do aborto? Independente da época do aborto. Então, eu peço primeiro o cariótipo do casal, vejo que ela não tem, o casal não tem um maior incidente, não tem translocação, né? Aí eu utilizo, e aí a questão, no abortamento, assim como na síndrome de anticorpo antifosfolípide, é indicado você iniciar com ácido fólico e a aspirina antes dela engravidar. Isso faz toda a diferença. Então, utiliza a aspirina antes dela engravidar, e na hora que ela engravida, aí com beta-HCG positivo, teste de urina positivo, ela já começa a usar a heparina. E aí utiliza, como eu já disse aqui para vocês, até 16 semanas. Depois eu interrompo, justamente porque eu não pesquisei. Quando eu tenho alguma dúvida que possa existir a possibilidade, ou se a paciente está muito ansiosa, aí eu pesquiso síndrome de anticorpo antifosfolípide, para ver se eu vou utilizar até o final da gestação a heparina e aspirina. Só nesse caso é que eu utilizo até o final da gestação. Se eu não tenho nada comprovado, que geralmente eu não tenho, porque eu não pesquiso, eu utilizo até 16 semanas e paro, que é de 4 ou de 5 semanas, que é quando você faz o diagnóstico, até 16, são 3 meses. Entendi. Então, assim, você tem uma conduta muito personalizada. Muito personalizada. Eu sempre fui assim, né, Mário? Mas, assim, eu gosto de escutar a sua opinião. Passa pelo entendimento de que uma perda, ela é muito dolorida para um paciente. 2 perdas, demais. 3 perdas, passa a ficar intolerável.
E de casos que a gente já acompanhou, né, de pacientes que tiveram 8 perdas, e aí, na hora que você faz heparina e aspirina para ela vai e tem sucesso. Aí você fala assim, pô, onde que será que os caras erraram? Não ouvi, porque, na verdade, a síndrome de anticorpo antifosfolípide, ela pode estar nos exames que a gente hoje não pede. A gente não pede anti-beta-2 glicoproteína 1, a gente viu aqui que tem mais outras duas anticoagulantes lúpicos, né, que anticardiolipinas, né, que são preconizados hoje, cada uma delas custa por volta de R$ 2.000, que não são pesquisados, né, que fazem parte da síndrome também, né, tem uma discussão anterior nossa aí a respeito disso. Então, por causa disso, em vez de gastar fazendo exame, usa até 16 semanas e depois para e acompanha só com aspirina até o final. É isso que eu tenho feito. Assim, é lógico que essa conduta sua, existe muito pouca evidência corroborando isso. Sim. Mas eu entendo esse lado, assim, de que muitas vezes a paciente está na sua frente, ela não tem tempo de esperar a evidência ficar disponível, né? Porque são pacientes difíceis você ver, esse estudo, um estudo multicêntrico, 40 centros, eles demoraram 10 anos para conseguir 360 pacientes. E fizeram errado. O problema é esse. A sua opinião, eles fizeram errado. Mas de qualquer forma, são pacientes difíceis de conseguir. Então, é uma população que, às vezes, a gente tem alguma evidência, mas a gente tem que usar a arte da medicina, né? Alguma coisa mais artesanal. Eu não diria na paciente com 2 perdas, mas a paciente tem 4 perdas, 5 perdas. Você não fazer absolutamente nada, eu tendo a não fazer nada, mas eu fico realmente com medo de acontecer alguma coisa, muitas vezes que se a gente... Mário, o número de perdas é relativo, sabe? Então, por exemplo, uma paciente... Eu já tive pacientes que ela teve 2 perdas anteriores. Eu pesquisei tudo, não deu nada, tá? Aí, quando surgiu a tal pesquisa da beta-2 glicoproteína 1, eu pedi de novo para ela. Só que ela já estava com 39 anos. Aí eu falei assim, agora vamos usar heparina e aspirina. Aí ela começou a perder pela idade. Então, a gente tem que pensar muito o que a gente deve fazer com essas pacientes. Uma outra coisa, né, que a gente de vez em quando esquece, e eu também tenho feito baseado no que os infertileutas fazem, porque a infertileuta vai lá, faz uma biópsia de endométrio e pesquisa se tem endometrite, né? E aí, se tiver endometrite, eles tratam para clamídia e usam secnidazol, uma dose, e azitromicina, uma dose. O que eu tenho feito nessas pacientes também? Eu tenho utilizado, um comprimido de azitromicina e 2 comprimidos de secnidazol para o casal, não faz mal nenhum. De prova. Mas aí, Clóvis, tem menos efeito colateral que heparina, né? Você dá uma azitromicina, tem menos efeito colateral que a heparina. A heparina, 3 meses, também não faz efeito colateral importante, não. Mas pode, se ela tiver um abortamento, vai sangrar mais, né, do que o normal. Mas eu entendo, assim, eu entendo que é uma população que, às vezes, a gente fica tentado a fugir do protocolo exatamente pela dificuldade do caso para ele e para nós, né? Aí tem aquela frase que eu gosto, né? Protocolos são trilhas e não trilhos, né? Então, o protocolo ele te dá liberdade para você manobrar ao redor dele, mas você não precisa ficar preso nele se o seu raciocínio do cliente te indica que você tem um caso um pouco diferente que foge do protocolo. E também você não consegue enquadrar todas as pacientes sempre no protocolo, às vezes foge um pouco. Mas a evidência atual é que para paciente sem história de trombose e sem trombofilia hereditária, teoricamente, a heparina não ajuda, né? Não acrescenta. É lógico que, nos seus casos muito particulares, se você quiser usar, a gente tem CRM para tomar essas decisões, baseado em experiência, às vezes, né? Se a evidência não está disponível. Né? Mas, de qualquer forma, é bom sempre a gente escutar uma opinião diferente. Jussara, você quer acrescentar alguma coisa aí, né? Os comentários do Dr. Clóvis? Não, estou só impressionada com a nossa diferença de fundo, Mário. Enquanto você tem uma estante maravilhosa, olha o meu fundo.
Não, porque meus filhos já estão grandes, né, Jussara? Eu já consigo ter uma casa mais organizada. Eu né? não, quem quiser me ensinar como é que faz para disfarçar, eu estou aceitando o guideline de disfarce, porque eu não consigo. Gente, alguém tem mais um comentário para fazer? Bom, então agradeço a presença de todos e até semana que vem. Obrigada, gente. Parabéns, Ingrid. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Vai, gente.